Galera, seguimos aqui nessa noite mais que especial em São Paulo. Hoje a Livraria Martins Fontes virou um local assim meio perigoso para você andar. E se você não souber andar aqui, vai ter história contada por esse homem, porque são 13 anos de Dark Side. E olha que os mestres do True Crime estiveram presentes e claro que o pioneiro não ia ficar de fora dessa noite tão especial. Grande Daniel Cruz. Daniel, uma honra ter você aqui no canal. Seja bem-vindo. Como é que foi participar dessa noite especial e poder interagir com o público hoje? Foi sensacional, uma noite extremamente gratificante. Estar ao lado da Ilana também, que é uma grande especialista da área. A gente teve um bate-papo extremamente enriquecedor, bastante produtivo, a plateia participando. Então, estou extremamente feliz de ter participado e espero que nós possamos nos encontrar em novos eventos, junto com o público, né, e aos leitores, que são até o motivo de nós escrevermos e pesquisarmos e nos aprofundarmos, né, no caso no True Crime, para levar até o público um assunto que é difícil, mas extremamente importante. Já perceberam que o homem é outro nível, né? Agora, por que você decidiu iniciar sua carreira no True Crime? Como que surgiu toda essa paixão por esse universo? True Crime é um assunto que eu me interesso desde muito novo, desde muito jovem. Eu acho, não sei exatamente quando começou, mas eu acredito que a semente assim de eu gostar de True Crime, criminologia, esse assunto, tenha iniciado na infância, né? Quando eu era garoto, eu sempre gostei muito de filmes de mistério, filmes de suspense, misteriosos, e sempre eu gostava de assistir aqueles filmes onde havia um assassino misterioso, né, que só era revelado ali no final. Então esse tipo de filme sempre me interessou. Então eu acho que a sementinha ali do True Crime foi plantada nessa época, né? Então à medida que eu fui crescendo, eu fui me interessando também por literatura, né, de crimes reais, e acabei lendo muito revistas, né, na minha época, e foi amadurecendo, né, e se desenvolvendo esse meu gosto, e acabou por isso me tornar aí um pesquisador da área e um escritor também. Cara, isso tudo é obviamente maravilhoso. Para quem não sabe, esse homem aqui também escreveu um livro sobre Jeff Dahmer, né? Que todo mundo aí viu a série e tudo mais. Inclusive, quando eu falo pra galera, gente, não é por nada, eu sei que é pesado. Mas eu gosto da série do Dahmer. Eu já maratonei essa série umas 4 vezes, sabe? Eu falo, pô, o cara matava pessoas da sua cor e tudo mais. E como é que você pode gostar de uma coisa? Eu falo, cara, gente, eu não sei explicar, mas eu gosto muito de séries e filmes que são baseados em fatos reais. Né? Quando é baseado em fatos reais, opa, falou, opa, e aí? Agora que me chama mais atenção ainda, né? E você comentou ali, fizeram uma pergunta exatamente sobre isso. O que você escreveu, caso Dahmer e a série na Netflix. E você falou que, obviamente, tiveram algumas coisas ali que tem que ser maquiado, obviamente, e tudo mais. Mas algumas coisas bateram, como o caso do menino Kunerak, Sim, né? Como o Conerak. caso do Kunerak, né? Jeff Dahmer. Muitas pessoas na época, né, inclusive na série isso retrata também, eu li algumas coisas que realmente aquele assédio que ele sofreu dentro da cadeia, que ele recebia, na verdade, né, das mulheres escrevendo para ele, o pessoal fazendo gibis, cartão de Natal com ele, assim, né, era uma coisa que realmente chamou muita atenção das autoridades também. Como é que alguém pode querer se apaixonar, querer interagir com um cara desse, né? Eu queria que você comentasse sobre essa relação que a galera tem, que a galera cria, quando surge um cara desse, como o maníaco do parque também, né? Sim. Exatamente. Eu acho que a notoriedade ela é bastante pungente, sabe? E bastante forte, assim. A sociedade humana, a partir do momento que a mídia de massa apareceu, né, e que determinados indivíduos, né, por situações variadas, começaram a se destacar, né, e isso acabou gerando uma onda de identificação, né, mesmo indivíduos psicologicamente deformados, como o Dahmer, acabam recebendo uma identificação. Eu acredito que pela notoriedade e exposição massiva, né, desses indivíduos. Então, se a gente pega, por exemplo, isso acontece desde o século XIX, né, com normalmente indivíduos que cometeram crimes hediondos e que começaram
a serem muito expostos nos jornais, acabaram atraindo fãs, né? No caso de homens, atraindo mulheres, né? Então, o próprio Anjos Cruéis tem um caso de um garoto que eu conto o caso dele, que é o Albert Jones, que nos anos 40, na Califórnia, ele assassinou 2 mulheres, né? E o Albert Jones, ele era um menino de 14 anos e teve o caso extremamente exposto na mídia da época, né? Na mídia jornalística, né? Dos jornais. E o que aconteceu? Durante o julgamento dele, uma fã do Albert Jones, que era uma garota também, mais ou menos da mesma idade, acompanhava o julgamento dele, né? Então isso não é um fenômeno recente, não é um fenômeno novo, tá? O próprio Jeffrey Dahmer, como ele foi terrivelmente exposto na mídia, né? No caso já a mídia não só dos jornais, como a mídia televisiva também, principalmente, então ele acabou atraindo uma saraivada, né, de fãs. Inclusive o Jeffrey Dahmer, durante a vida dele, né, ele sempre teve um problema com dinheiro, né? Ele sempre achava, ele ganhava pouco e achava que poderia ganhar mais, né? Não tinha muito dinheiro e ele nunca ganhou tanto dinheiro na vida dele enquanto ele esteve preso. Ou seja, as pessoas mandavam dinheiro para ele com ele preso. Pessoas do mundo inteiro, África do Sul, Inglaterra, tá? Então, de fato, eu acredito que essa exposição massiva que esses assassinos recebem acabam fazendo com que muitas pessoas dentro da sociedade acabam se identificando com eles por motivos variados e acabam se aproximando, enviando cartas e até se apaixonando de fato por eles. Cara, é bizarro, né, gente? É bizarro o cara matar alguém praticamente da mesma idade ali e a menina se apaixonar por um cara desse. Sabe, realmente a gente nunca consegue, vai entender a cabeça realmente do ser humano, né? Uma pergunta que eu queria muito ter feito para você ali, mas tava meio apertado o tempo ali com a galera, que agora eu vou poder fazer. Eu sei que você comentou ali também que muitos casos te chamaram a atenção, que muitos casos realmente te impressionaram. Mas a gente sabe que sempre tem um. E esse um é aquele que você fala, mano, eu não acredito que realmente eu tive que pesquisar sobre isso, como que alguém teve a coragem de realmente cometer esse tipo de crime. Qual foi o caso que mais impressionou o Daniel? E que o Daniel fala, cara, esse aqui pra mim foi de todos que eu pesquisei, esse aqui eu acho que é o mais pesado. Olha, em Anjos Cruéis tem vários casos por envolver crianças, sempre acaba que a grande maioria é extremamente traumático, digamos assim, né? E acaba sempre chamando muita atenção. E chama mais atenção ainda no caso de crianças são aqueles crimes que envolvem uma perversidade que a gente acredita que só existir nos adultos, né? Uma criança não pode cometer esse tipo de crime aqui porque ela é criança, né? Mas não, comete. Então esses casos acabaram me chamando mais atenção. E dentre estes, teve um específico que me marcou, né? E que é um caso que até eu costumo citar, que ele é extremamente fora da curva, né? Que é um caso de uma... Esse caso aconteceu na Inglaterra, em 1993, que foi quando uma adolescente de 18 anos foi encontrada morta na rua e essa Kate Radcliffe, o nome dela, e a Kate ela foi assassinada de uma maneira extremamente brutal. Então ela estava andando sozinha à noite na rua e foi atacada e foi assassinada. E o corpo foi encontrado no dia seguinte e pelo estado do corpo da vítima, a polícia acreditava que um homem havia cometido o crime. E faz todo sentido, né? Uma mulher andando sozinha na rua, é atacada de maneira desavisada e o assassino acaba brutalizando o corpo da vítima. Então, faz sentido da polícia, dos investigadores da época, terem acreditado que um homem constituído havia cometido aquele tipo de crime, né? E acabou que, na época, os investigadores não descobriram quem era o assassino, por quê? Porque, como eu citei anteriormente, é um crime fora da curva. Não havia sido um homem que cometeu o crime, foi uma mulher, e não uma mulher adulta, né, mas uma criança. Caramba! Uma criança de apenas 12 anos. Então, esse crime específico, por envolver um assassinato de uma mulher adulta, né, no meio da noite, que foi atacada de maneira desavisada, e o corpo brutalizado, a vítima foi mutilada, no caso. Então, acabou que ninguém imaginava que uma mulher e uma criança de 12 anos poderia ter cometido aquele crime, né?
E no caso, a menina que se chamava Sharon Carr, ela só foi identificada porque anos depois ela quis reviver, olha só, ela quis reviver o assassinato. Então ela tentou assassinar uma outra garota. Só que ela não conseguiu, porque pessoas acabaram chegando no momento que ela ia matar a garota. E aí ela foi presa, foi enviada para o reformatório. E no reformatório ela acabou se gabando pelo crime cometido anos antes, né, que ninguém havia descoberto quem era. E ela começou a se gabar com outras meninas do reformatório. E foi aí que a polícia descobriu que havia sido ela. Então esse para mim foi um caso que me marcou, que bastante fora da curva, né, de uma garotinha de apenas 12 anos cometendo um crime que normalmente é cometido apenas por maníacos sexuais. Cara, e o bizarro foi ela querer reviver esse momento. Tipo, eu vou fazer de novo, né? Cara, tipo. Mas agora, pelo que eu entendi aqui da sua fala, ela não teve a percepção, por exemplo, assim, de que, tipo, já que ninguém me pegou no primeiro, também não vai me pegar no segundo. Tipo, ela só quis recriar isso daí. Sim, exatamente. E é até interessante porque a polícia encontrou na casa dela um diário. Todo ano, no aniversário do assassinato, ela escrevia no diário dela, tipo, estou muito satisfeita hoje, um ano do assassinato da fulana. E desenhava, sabe, a faca, desenhava o corpo da vítima, né? Então, pelo fato, né, de não ter sido pega, isso até é bastante comum, né? E assim, essa menina, a garotinha, o que outra coisa que é bastante fora da curva, porque ela tinha as características, né, de um assassino em série em formação. Tanto é que ela matou e depois ela tentou matar novamente. Né? Ou seja, literalmente um assassino em série, né? Que é aquele indivíduo, aquele homicida que de tempos em tempos, para obter algum tipo de gratificação interna, ele vitima alguém, né? Para se satisfazer. Então, essa garotinha extremamente perturbada e, inclusive, na minha pesquisa sobre crianças homicidas, que culminou no livro Anjos Cruéis, eu pesquisei mais de 230 casos de crianças homicidas, de casos datados desde o século XIX, e desses mais de 230 casos, apenas dois crianças foram presas e jamais saíram da prisão, tamanha a periculosidade dessas crianças. Um caso é o do Jesse Pomeroy, né, que foi um garoto que foi preso no século XIX. Ele, aos 12 anos, ele foi preso inicialmente por torturar garotos. Aí passou 2 anos no reformatório, saiu do reformatório e matou 2 crianças. Aí ele voltou para a prisão e nunca mais saiu. E o outro caso é o da Sharon Carr, que cometeu esse crime que eu acabei de citar em 1993 e até hoje ela está presa em uma prisão de segurança máxima na Inglaterra e não existe nenhum juiz em sã consciência que dará liberdade para ela. Ou seja, então ela é um caso que realmente ela irá morrer na prisão. Caramba, bizarro, bizarro. Inclusive esses dias também é que eu não consegui parar pra ver, pra ler a matéria sobre o menino de 15 anos que tá chamando a atenção lá nos Estados Unidos também. 15 anos e já condenado à prisão perpétua também, né? Só que ele tá chamando a atenção não pelo crime que ele cometeu, e sim pelo talento que ele tá tendo dentro da penitenciária, porque ele tá começando a cantar rap. Então tem um pessoal querendo investir na carreira do moleque também e tudo mais. Mas assim, prisão perpétua. Eu acho até muito difícil algum juiz também autorizar esse moleque para poder fazer show também, né? É extremamente improvável, né? Condenado à prisão perpétua. Estados Unidos tem muitos casos, né, de crianças, adolescentes menores de 18 anos que cometeram crimes, atrocidades inimagináveis, atrocidades literalmente horríveis, crianças de 13, 14, 15 anos e que são considerados adultos e condenados a penas perpétuas. E casos onde literalmente você percebe que a criança, mesmo que ela tenha ali a possibilidade de pedir liberdade condicional depois de um tempo, 20 ou 30 anos que seja, não são casos em que um juiz irá, ou um conselho, né, de liberdade condicional irá optar pela soltura, porque são casos de crianças, muitas oficialmente diagnosticadas como psicopatas, ou seja, incuráveis, né? E então esquece, são crianças que foram presas aos 13, 14, 15 anos
e que nunca mais sairão da penitenciária, de tamanha periculosidade desses indivíduos, né? Meu Deus. Ó, quer saber mais? É só comprar os livros do homem, porque é um livro mais incrível do que o outro. É bizarro, mas vocês precisam ler e conhecer essas histórias. Daniel, uma honra ter você no canal. Parabéns pelo trabalho, pela história. Que Deus continue te abençoando. Você é uma grande inspiração para mim também, que estou começando, vou começar, na verdade, a falar também sobre casos de crimes e sobrenatural também. Né, eu também fui condenado à prisão perpétua, né, porque na verdade fui condenado a todos os tipos de penas de morte, mas eles viram que não rolou e falaram, mano, joga esse bunda rachada aí e deixa aí trancado, mas eu saí por um pequeno detalhe técnico, que eu não preciso citar aqui pra galera qual foi o detalhe que eu saí, mas eu saí por conta disso aí, entendeu? E tô aqui com o Daniel. Né, então parabéns pelo trabalho, Deus abençoe e aproveita redes sociais pra galera poder acompanhar esse trabalho lindo que você faz. Então, muito obrigado, eu que agradeço o espaço, espero aí, sempre que tiver precisar aí, estou à disposição para comentar e conversar a respeito. Acho que é um tema bastante importante, quanto mais conhecimento a gente gerar, né, e as pessoas souberem a respeito, porque a violência está aí, né, está em todo lugar, está na esquina, então quanto mais a gente souber e destrinchar esse comportamento humano nefasto, né, na verdade, mais conhecimento a gente tem e a consequente preservação, né, de si mesmo, de quem a gente gosta, nossos parentes. Tudo. Muito obrigado. Tamo junto, e o seu Instagram pra galera seguir? Daniel Cruz, autor. Bora seguir o homem, porque é incrível. Dani, mais uma vez, obrigado pela honra, Deus abençoe. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!